Vamos tratar nesse vídeo sobre funções químicas inorgânicas. O que veremos aqui são alguns exemplos e um exercício. Os ácidos, as bases, os óxidos e hidretos metálicos são as principais funções inorgânicas juntamente com sais. E a maneira mais simples que utilizamos para identificar as funções inorgânicas é da seguinte forma: nós olhamos a fórmula molecular da substância. E de que maneira que nós fazemos essa identificação? Ao olhar a fórmula molecular, nós devemos ver que há pontos que nos levam claramente à função química. Mas isso que eu vou te contar aqui só vale para a substância que for inorgânica, a que não tiver carbono na sua constituição, exceto raras exceções que têm carbono, mas são consideradas inorgânicas. Veja só. Substâncias que iniciam a fórmula com H, ácidos, terminam com OH, bases, terminam com oxigênio, óxidos, terminam com hidrogênio, hidretos. O grande detalhe nesse momento é que óxidos e hidretos metálicos só podem ter dois elementos químicos. Vamos começar por eles. Por que o MgO é caracterizado como um óxido? Repare, só há aqui dois elementos e termina com O. Repare o Na2O. Não, ele não tem três elementos, ele tem dois elementos, o elemento sódio e o elemento oxigênio. Você está confundindo elemento com átomo. Ele tem dois átomos de sódio e um átomo de oxigênio para cada fórmula unitária, para cada representação que chamamos de fórmula unitária. Quando olhamos a representação dele, nós vemos apenas dois elementos na constituição desta substância. Os hidretos metálicos seguem a mesma linha dos óxidos em termos de número de elementos, apenas dois elementos. O potássio com o hidrogênio, o cálcio com o hidrogênio. Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero que você perceba que não basta terminar com o oxigênio. Veja o Na2SO4. Termina com o oxigênio, mas há aqui a presença de três elementos químicos, o que não o caracteriza como óxido. Ele não é ácido, nem base, nem óxido, nem hidreto. Ele vai se encaixar no último, no grupo dos sais. O NaCl não começa com H, não termina com OH, não termina com H nem com O, ele vai entrar no grupo dos sais. Vamos a esse exercício da FUVEST. Assinale a alternativa que apresenta dois produtos caseiros com propriedades alcalinas. Gente, alcalino é sinônimo de básico. Substâncias básicas ou produtos básicos, produtos caseiros, no sentido aqui de uma mistura de substâncias, entenda-se isso. Ele será básico se contiver na sua mistura, na constituição dessa mistura, uma substância do grupo das bases ou uma substância que torne o meio básico, que é um caso ainda mais específico, como sais básicos, por exemplo. Veja, entre todas elas, o leite de magnésia tem como fórmula MgOH2. Por isso trata-se aqui de um produto caseiro com propriedades alcalinas. Veja que o OH caracteriza as bases. Vemos também que o sabão é um produto caseiro com propriedades alcalinas, mas não porque ele é do grupo das bases, e sim porque ele é o produto caseiro aqui, que melhor seria uma mistura caseira. O sabão, ele tem como seu principal constituinte um sal orgânico. E esse sal orgânico, devido a uma química que você ainda não chegou, né, nessa fase, que tem a ver com equilíbrios químicos, ele vai liberar OH- na água. Então o sal orgânico,
ele fará com que o meio fique básico. Esse é um caso que ocorre quando nós temos a presença de um ânion de ácido fraco, que é o caso do sabão. Ele tem a presença de ânions de ácidos fracos, ácidos orgânicos. Esses ânions, eles tornam o meio básico. Motivo disso, um equilíbrio químico que ocorre com esses ânions de ácidos fracos e que eu trato em outros vídeos do canal. É por isso que o leite de magnésio e o sabão são a resposta desse exercício da FUVEST. Esse exercício que caiu na Estadual de Londrina, ele nos traz uma substância X que é gasosa nas condições ambientes. Olha, gente, se você sabe pouco de química, é até melhor nesse exercício, porque o pouco que você sabe de química, você vai eliminar a alternativa A e mais nenhuma. Por quê? Porque a alternativa A nos traz aqui, a alternativa A nos traz um sal, uma substância iônica que é sólida na temperatura ambiente e na pressão. A alternativa A nos traz uma substância iônica, um sal, que é uma substância sólida nas condições ambientes. Todos sabemos disso. E você, se não sabia, agora sabe. Ficamos entre a B, a C, a D e a E. A questão é que se trata de alguém que diz aqui no exercício que vai ser uma substância que não conduz no estado gasoso, tá? É uma substância gasosa nas condições ambientes, é uma substância que quando líquida não conduz corrente elétrica quando está pura, mas misturada com água sim. Gente, sabemos que argônio, nitrogênio e ozônio são substâncias que não têm por que conduzirem eletricidade nessas condições aqui, então estão fora do baralho nesse caso. O HCl vem a ser a nossa resposta, entenda por quê. Os ácidos têm essa característica de puros não conduzirem corrente elétrica, porque puros eles são moleculares. Só conduz corrente elétrica quem tem íons em movimento. O HCl, como todo ácido, eu aconselho você a seguir o card que eu vou deixar nesse momento no meu canal aqui do YouTube. Eu convido você a assistir esse vídeo sobre ácidos e bases. Ácidos são substâncias que dissolvidas em água ionizam, formam íons. E aí íons soltos para se moverem conduzem eletricidade. Por que o KBr não conduz? Porque ele nas condições ambientes estará sólido. Possui íons, mas não íons livres. Por isso que a resposta aqui é a letra B. Esse terceiro exercício aqui da uva Ceará fala sobre ácidos e te pede que você classifique esses ácidos. O primeiro deles é um monoácido, porque só tem um hidrogênio na sua ionização. O segundo deles é um diácido, porque possui dois hidrogênios que na ionização são soltos como H+. O H3PO3 é um ácido que nos engana, porque ele, só dois hidrogênios dele são ionizáveis, o que o torna um diácido. Já o H4SB2O7 possui de fato 4 hidrogênios ionizáveis. A pegadinha aqui seria o H3PO3. O H3PO3, ele é um diácido. Resposta: monoácido, diácido, diácido, tetrácido. Monoácido, diácido, diácido, tetrácido. Veja que o H3PO3 é um ácido que pode nos enganar. Nós temos que ficar sempre atentos com o fato de ele ter apenas 2 hidrogênios ionizáveis.